acompanhou no noticiário que a defesa do Mauro Cid falou sobre aquele relatório do COAF de movimentações financeiras atípicas dele, dizendo que todas essas movimentações são regulares sim e que tem amparo nas reservas financeiras e no patrimônio familiar do Mauro Cid. Essa nota foi emitida em resposta ao relatório do COAF, divulgado na semana passada, que citou as movimentações atípicas incompatíveis na conta bancária do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E segundo os advogados, aí essas transações têm relação com a aquisição de um imóvel, de empréstimo familiar, quitação de contas e transferência de renda bancária da conta bancária dele do Brasil para uma conta de mesma titularidade nos Estados Unidos. Segundo ele, tudo devidamente declarado, Piccionelli. Como é que a gente pode ver essa situação agora do Mauro Cid? Porque a gente já sabe, como a própria deputada já estava sinalizando, de que se aquele primeiro depoimento dele fosse já tendo essas informações do COAF e a CPI, o depoimento dele teria sido outro, e não aquele silêncio todo que a gente acompanhou, né? O que a gente pode esperar dessa reconvocação e dessas notícias novas, Piccionelli? Acho que a gente teve um problema, aproveito até para corrigir a minha fala, te dando bom dia antes de tudo, Piccionelli. Bom dia, por favor, agora sim. Agora sim, bom dia, Josias, bom dia, Natália, bom dia a todo mundo que nos assiste. Pois é, essa história de empréstimos de familiares e transações envolvendo imóveis parece uma história repetida, né? Alguém já ouviu essa história antes envolvendo bolsonaristas? Quer dizer, parece um modus operandi ali que é assim, uma defesa que se repete, né? Agora, a gente lembra que ele fala que parte desse dinheiro veio de empréstimos de familiares, né? Nesse mesmo período, de julho do ano passado até janeiro desse ano, ele recebeu também 70 mil de um sargento, né, o Luiz Marcos dos Reis, que muito por acaso era um sargento que trabalhou também na ajudância de ordens, né, do governo passado, e que estava diretamente envolvido nos atos golpistas, né? Ele tem ali, ele participou, né, das invasões, a sede dos três poderes, se não me engano, até uma tentativa ali de invasão ao prédio da Polícia Federal, né, que foi uma prévia ali do que aconteceria em 8 de janeiro, no dia da diplomação do presidente Lula. Então não foram, assim, tem uma movimentação ali, e coincidência ou não, foi mais ou menos não, foi exatamente na época em que o Mauro Cid ele se torna um ponto focal de todas as articulações golpistas. Ele recebia orientações das pessoas sobre como o Exército e como o Bolsonaro deveria agir para impedir a posse do Lula, para que eles seguissem com um plano golpista. Quer dizer, essa coincidência temporal e essas transações, quer dizer, ele tem muito a dizer sobre isso. Ele não falou nada no último depoimento dele à CPI. A Jandira tem razão quando ela fala que essa convocação deveria ter sido feita agora, porque agora você tem indícios, você tem elementos, você tem documentos, e você pode, de alguma forma, inquirir de maneira ali mais... Né, as pessoas perguntavam ali, enfim, profissão, idade, um monte de coisa que ele acabava não falando, ele se abraçou ao direito de ficar em silêncio, né? Agora ele tem respostas que mesmo nessa manifestação da defesa, ele está devendo uma resposta para todo mundo, né? Porque os indícios ali são muito fortes.